Pessoal, boa tarde. Estou projetando aqui a tela. Gostaria de agradecer vocês que estão aqui hoje, sábado. Vamos ver se esse curso sábado vai dar certo, né? Se vai ter a quantidade correta e o número adequado de participantes. Agradeço a presença de todos. A gente estava projetando a tela anterior, né, sobre o curso, e também a gente estava já falando das nossas redes sociais aí do lado. Espero que todos estejam bem. Eu estou gravando a tela aqui pelo meu gravador. Quando acontece isso, infelizmente a câmera fecha para mim. Então fiquei fazendo vários testes aqui, não consegui deixar a câmera ligada. Mas enfim, espero que todos estejam bem. Estejam se protegendo, conforto dos seus lares. Então o curso de hoje nós vamos abordar os pactos pela saúde do SUS, né? Eu agradeço novamente aos participantes. Vou dar só uma olhada aqui, a gente tem 27 pessoas. Vamos deixar as perguntas para depois. Vocês podem fazer ao longo também, as monitoras vão anotando. Mas durante a apresentação eu não consigo ver, né? Eu só vejo a minha tela. Acho que vocês já estão peritos nesse assunto, né? Então a gente tem como assunto de hoje o Pacto pela Saúde do SUS, as diretrizes e aspectos operacionais e sua relação com a promoção da saúde. As monitoras de hoje, Fernanda, Gabriela e a Júlia, estão sempre aí, né, ajudando a gente. E o que seria de nós do projeto de ensino saúde e universidade sem os monitores voluntários e bolsistas? Então o nosso projeto ele visa levar até vocês informações, né, durante a pandemia e isolamento social, promovendo aí a aproximação do estudante até a universidade, aberta ao público e qualquer participante. A gente sempre emite certificados, não temos fins lucrativos. O objetivo é simplesmente levar o conhecimento até vocês e promover essa discussão sobre aspectos relacionados à saúde, SUS e tudo mais. A gente sempre passa uma pesquisa, né? E vocês podem sugerir temas também. Então tem alguns temas que vocês sugeriram que vão sair em curso, como por exemplo o de uso de EPI e outros também que já saíram. Então, no Pacto pela Saúde, SUS, né, a gente vai abordar as diretrizes, os aspectos operacionais e sua relação com a promoção da saúde, porque esse pacto ele veio justamente para poder potencializar a ação de atendimento e também promover a saúde, né? Porque a promoção, é através da promoção da saúde que a gente mantém a rigidez, né, a saúde física e mental das pessoas, e evitando assim que essas pessoas venham a serem hospitalizadas e trazendo mais danos à saúde, né, aos cofres públicos. Então a gente vai falar de alguns aspectos históricos e políticos, descrever aspectos legais e organizacionais que dão suporte ao pacto, demonstrar fatores relacionados ao monitoramento e avaliação das pactuações, né, que são os formulários, alguns materiais que eu vou passar rapidamente, apontar as condutas facilitadoras relacionadas ao trabalho da enfermagem e da equipe de saúde de maneira geral, mas a ênfase na enfermagem, em nível gerencial e de assistência. Então, nessa primeira parte 1, nós vamos falar sobre aspectos históricos, né, como eu já disse anteriormente, a Lei Orgânica de Saúde, que seria o SUS, as normas operacionais e Política Nacional de Promoção da Saúde. Vamos falar das normas operacionais básicas e de atenção à saúde e o pacto em si. Então, depois de algumas décadas, né, aí está 2 décadas, na verdade a gente tem mais de 3, né? Depois de mais de 3 décadas, né, a gente tem do processo de institucionalização do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, a gente vê aí que evoluiu muito, principalmente em relação aos processos de centralização e municipalização das ações de serviço de saúde, né? Então, anteriormente, né, a gente sabia que todo o sistema de saúde era ligado e necessitado muito do financiamento federal, a esfera federal ficando um pouco sobrecarregada
e sem caracterização também de algumas peculiaridades dos estados e municípios. Então, depois que foi implantado o SUS, isso melhorou. Então a gente vê alguns aspectos históricos que podem ser citados. Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, em 1963 a Terceira Conferência Nacional de Saúde, em 74 o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, já numa tentativa de levar esse atendimento de saúde para o interior. Em 78 a Conferência de Alma-Ata, né, no exterior, priorizou a atenção básica como um aspecto importante, né, de promoção à saúde, de evitar a pobreza, né, e de desigualdades. Em 1980, o Conselho Nacional de Saúde e Previdência são, né, criados e integrados, né, e isso ficou durante muito tempo, muita coisa, saúde e previdência juntas, né, porque foi criado inicialmente para quem tinha carteira assinada antes disso, né, na época ainda, né, historicamente falando, né, então o SUS foi para poder acabar justamente com isso, né, com os privilégios de alguns e ser para todos. E aí essa parte de sempre estar ligada à saúde e à previdência ainda fica muito recente, tá? Isso desmembrou, mas a gente sabe que o dinheiro no final vem tudo de um fundo único que é recolhido e tem relação muito grande uma coisa com a outra. As ações integradas de saúde, em 82 e 85 o fim do regime militar e em 86 o movimento de reforma sanitária, né? Onde a 8ª Conferência de Saúde, as pessoas depois de muito tempo represadas, não conseguindo falar, não tendo voz, elas reprimidas, na verdade, elas vão lá e conseguem falar, né? Então elas colocam a voz de participação da sociedade civil para que seja construído, né? Fosse construído o SUS de uma forma a atender a todos, sem nenhum tipo de restrição, né? Sem precisar estar trabalhando ou não, ter carteira assinada ou não, né? Para todos, né? E em 86 a Conferência Nacional de Saúde, né? Em 87 veio o SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que foi o primeiro passo para o SUS. E em 87 foi criado o INAMPS, o Atendimento Universal, né? Já tinha uns passos assim. E aí, em 88, a Constituição Federal cria o Sistema Único de Saúde, onde diz, né, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, no artigo 196. E em 1990, a Lei Orgânica de Saúde traz a Lei 8080 e a 8.142. E em 91, a primeira norma operacional básica para mostrar como que o SUS deveria funcionar, né, atuar. O artigo 198 da Constituição Federal fala que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, né, que constitui o sistema organizado de acordo com as seguintes diretrizes, né? A gente tem essas diretrizes que são faladas em todas as aulas, todas as vezes que vocês estudam sobre o SUS: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, né? E a Lei 8080, o que ela traz, né? Ela fala sobre operacionalização, né, das disposições constitucionais, ou seja, como que é colocado em prática aquilo que estava na Constituição, que está na Constituição. Então, dispõe sobre promoção, proteção e recuperação da saúde, define o objetivo do SUS, detalha os princípios e diretrizes, dispõe sobre a organização, direção e gestão, define a atribuição do SUS em 3 esferas, mas não fala direito sobre o financiamento, fala que deve ser público. E aí, no final do ano, quase terminando, eles fazem a outra lei, 8.142, para falar disso. Então, os princípios do SUS que são trazidos lá, basicamente, são universalidade, equidade, né, resolutividade, participação popular, descentralização, hierarquização, regionalização, né, que a gente vai ver o que funciona cada um. A humanização está aí em cinza porque foi uma política que surgiu depois, é uma política transversal e que aí ela perpassa todos esses princípios e também outras políticas, né, como política de saúde da criança, do idoso, da mulher e por aí vai. Então, o que é o SUS, né? É um sistema formado por várias instituições de 3 níveis de governo, União, Estado e município, e pelo setor privado, que é contratado e conveniado como se fosse o mesmo corpo. Então, teoricamente, como eu já falei em outra aula, outro curso que a gente fez de políticas públicas, quando
você não consegue ser atendido pelo sistema público, cabe ao município pagar a instituição privada, inclusive contratar leitos, para poder atender a você, sua necessidade. Isso a gente até observa quando você vê aqui na cidade grande alguns carros de cidades, né, municípios vizinhos, afastados, que trazem pessoas para serem atendidas em hospitais particulares, né, para fazer cirurgia de catarata e por aí vai. É o município pagando cada procedimento daquele ali. Então é o SUS funcionando. Aí vocês vão perguntar, por que não funciona aqui? Porque tem muita gente. E aí o sistema privado, ele iria implodir se todo mundo fosse atendido dessa forma. Então, agora o inverso acontece muito, né? A gente até viu num outro curso com a professora Cláudia que pessoas que são tratadas de câncer no hospital privado, muitas vezes acabam indo referenciados para os hospitais públicos, que acabam aceitando, né? Porque é universal. Então é único, entre aspas, né? Tem a mesma doutrina, a mesma filosofia de atuação em todo o território nacional e é organizado de acordo com a mesma sistemática. E saúde, né? O que é saúde? A gente sempre fala desse conceito e eu sempre falo para todo mundo que assiste às aulas e eventos e palestras que a saúde ela vai além de completo bem-estar físico, mental e social e também tem outros determinantes envolvidos, né? Acesso à moradia, cultura, educação, transporte, acesso a serviço de saúde e por aí vai. Então, saúde é um tema complexo, subjetivo, que depende muito do processo de saúde e doença da pessoa, né? De como ela vê saúde e como ela vê doença. Então, a gente vê aí, ó, a primeira definição, né, básica que todo brasileiro pensa, é a ausência de doença. Então, se a pessoa não está sentindo nada, ela tem uma pressão alta, por exemplo, ela vai dizer que ela tem saúde. Segundo, a gente pode pensar em bem-estar físico, mental, social e econômico. E em terceiro, está articulado com o exercício da plena cidadania com felicidade. Ou seja, se a gente for pensar nisso de uma escala, né, a pessoa ela precisaria primeiro se sentir sem doença, depois se sentir bem, fisicamente e economicamente, depois ela ter possibilidade de pensar e exercer sua cidadania com felicidade, né? Então, o que acontece? A saúde ela tem várias escalas, né, de percepções. E aí o sistema deveria atender às necessidades das pessoas em todos esses níveis, né? Então, aqui temos uma visão geral do sistema. Então, a gente vê o sistema público, SUS, o privado contratado, chamado de saúde suplementar. Existe uma Agência Nacional de Saúde Suplementar, que eu acho que quando se cria uma agência, automaticamente você diz que já o SUS não é uma coisa única, né? Existe um subsistema privado, um desembolso direto, onde, né, a pessoa paga o seu plano de saúde, ou quando o SUS contrata, né? E aí vai também pagar. Então existe aqui do SUS, né, esfera estadual, municipal, estadual, com acesso universal. O privado tem fim lucrativo, mas também existe sem fim lucrativo, né, como por exemplo as Santas Casas. E na saúde suplementar existem tipos de operadora, né, de autogestão, medicina de grupo, cooperativa, seguradora. E existe rede de serviço dessas próprias saúde suplementar que são próprias do próprio sistema deles ou que eles subcontratam, né? Então, o acesso aqui nesse caso, né, geralmente no plano de saúde, ele tem a ver com a capacidade de pagamento e inserção no mercado de trabalho, enquanto que no SUS o acesso é universal. Então, a construção processual se deu, né, com alguns documentos que a gente vai falar, algumas portarias e normas operacionais. Em 1992, foram feitas instâncias, né, de construção privilegiadas de pactuações operacionais, onde cabia a atenção básica, né, e juntamente aos municípios que conseguissem trabalhar de forma mais autônoma. Isso foi se dando ao longo dos anos através de vários documentos. Então, por exemplo, em 93 teve a NOB SUS 93, né, que fala mais de descentralização, assim como a NOB, a Lei 8.689, que extinguiu o INAMPS e cria o Sistema Nacional de Auditoria. Em 1994, a transferência de recursos fundo a fundo. E em 95, a regulamentação do Sistema Nacional de Auditoria, né, porque tinha que ver se estava sendo cumprido isso, né, se os recursos estavam sendo repassados, se estavam atendendo às necessidades reais da população. E aí, em 98, a transferência per capita, né, que seria o piso de atenção básica,
onde é visto o número de atendimentos e aí, em cima desse número de atendimentos do município, é repassado o valor referente à cobertura, né? Então, por exemplo, todo município ele precisa preencher um sistema chamado SIAB, e aí esse sistema, que é o Sistema Integrado de Atenção Básica, ele vai receber, né, a cada início do mês essas informações pelo Sistema Geral do SUS, e o SUS vai fazer os repasses e vai passando de fundo a fundo. O que é isso? Da esfera federal para estadual e municipal, cada um dando o seu valor. A gente viu isso na aula de política, vocês podem assistir lá no canal também, onde explica a porcentagem de cada um. Em 2000 teve um grande avanço, que foi a emenda 29, até pedi para a Júlia ou a Gabriela colar aí, tem um artigo, né, que é muito interessante, que ele fala sobre a emenda 29 e se ela está sendo cumprida, que fala sobre os recursos mínimos da saúde para serem aplicadas, né, minimamente para atender a população. As NOAS, Normas Operacionais de Assistência à Saúde, em 2003, a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Depois tivemos uma portaria que alterou a NOAS e extinguiu, né, uma outra regulamentação e regulamenta a emenda 29, porque quando foi criada a emenda, né, para a Constituição, não se sabia, né, sabia que tinha que tirar do PIB, né, do Produto Interno Bruto, um valor, só que isso não era regulamentado. Então isso ficou durante muito tempo até regulamentar, por isso que esse artigo é importante dar uma lida dele. Eu coloquei o cumprimento da emenda constitucional 29 no Brasil. E aí em 2006, para poder tentar organizar isso tudo, foi criado o Pacto pela Saúde. Então estabelece, né, a Lei 8.142, né, de 1990, está faltando um número aqui, ela estabelece um mecanismo de financiamento. Tá? Então existe uma regulamentação da participação social através dos conselhos e das conferências de saúde com caráter paritário e deliberativo nas 3 esferas do governo, né? Então a gente vai ver aí quando tem essas conferências de saúde de 4 em 4 anos e as municipais podem ser de 2 em 2 anos. O que é paritário? Né? 50% dos usuários e 50% dos prestadores de serviço. Né? E os conselhos, 50% dos usuários, 25% de profissionais de saúde e 25% de prestadores públicos e privados. Então isso já é uma forma de participação da comunidade, né, que todo mundo sempre pergunta. Então isso já vem através da Lei 8.142. E as normas operacionais, que eu comecei falando lá no início, elas foram criadas para viabilizar todas aquelas diretrizes do SUS lá, para poder elas entrarem em ação. Então foi iniciado o processo de descentralização, universalização, organização da transferência dos recursos, né, de estado para município, que a gente vê hoje que é uma grande participação da União, né, e dos municípios. O estado participa muito pouco, né, sobre esse financiamento. Essas normas operacionais elas são publicadas pelo Ministério da Saúde, né, e redefine o papel das 3 esferas do governo. Então o que cada esfera poderia fazer. Então a gente tem a norma operacional básica de saúde e as normas operacionais de assistência à saúde. A NOB 91 introduz a figura de habilitação à municipalização, ou seja, nem todos os municípios poderiam diretamente fazer a gestão da saúde, né? Então isso dependeria se ele teria uma capacidade de fazer isso. Hoje em dia também continua assim, em algumas situações, tá? Quando o município não dá conta, passa para o Estado, como se o Estado fosse melhor administrador. E aí, se o Estado não der conta, passaria para a União. Estou falando assim, de unidades de saúde específicas, né? Então, por exemplo, não é comum o município ter gestão de hospitais, mas existem hospitais municipais na nossa cidade. Por quê? Porque o município teve a capacidade de gerenciar, né, e de controlar aquilo ali, tanto de gerir no sentido de criar e gerenciar no sentido de administrar. Então a NOB 93 ela traz graus de habilitação para estados e municípios e a transferência de recursos de fundo a fundo, né? Então essa transferência de dinheiro, né, que essa comissão intergestorial bipartite e tripartite, elas são aquela participação que a gente viu das conferências e conselhos, tá? Então a NOB 96, por exemplo,
ela já traz a habilitação, que é o que a gente vê até hoje, a gestão plena da atenção básica e a gestão plena de sistema. Então, por exemplo, um município ele pode ter a gestão plena da atenção básica, então ele vai ter unidades básicas de saúde que ele vai gerenciar. E a gestão plena do sistema é quando tem também hospitais, policlínicas, onde o município ele tem o controle. Tá? Então foi implantado também pela NOB 96 o Programa Agente Comunitário de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família, conhecida hoje, que anteriormente se chamava PSF, Programa. Então as normas operacionais de assistência à saúde continuando, a gente tem as NOAs, né, em 2001. Teve maior racionalidade dos gastos e aplicação de recursos, promovendo uma equidade e acesso aos serviços de saúde, e melhor qualificação da atenção básica, mapeando as redes em média e alta complexidade. Então a gente poderia separar aí, a gente vai ver depois no esquema, que quem entra para ser atendido no SUS existe um sistema de referência e contra-referência, e isso tem a ver com como o SUS está organizado. E a NOAS 2001 vem ajudando nisso, porque traz a pactuação entre os gestores para a utilização dessas redes. E a NOAS 2002 faz uma revisão da de 2001 com ênfase na regionalização e hierarquização do serviço de saúde, ou seja, cada região pode ter necessidade de um atendimento diferenciado. Então, se você tem uma cidade afastada no interior, onde ela tem muito nascimento, muitas crianças nascendo, muitos partos, você poderia muito bem ter ali um hospital maternidade, né? Ao invés de você ter, por exemplo, uma clínica da família ou um hospital geral, né? Então, deveria, não que o hospital não vá atender outras especialidades, também pode atender, mas aí precisaria de ter uma coisa mais direcionada. Alguns municípios maiores e com maior complexidade no atendimento poderia ter policlínicas ao invés de unidades básicas de saúde. Então, essa regionalização veio para poder ajudar cada vez mais a efetividade do SUS. E a política de promoção da saúde, né, que é um dos objetivos que a gente tem nessa apresentação, é falar a relação, né, desses pactos com a promoção da saúde. Então, a promoção da saúde a gente poderia pensar como um modo de operar articulado de várias políticas e tecnologias. Tecnologias não seria só o uso de máquinas, também de conhecimento científico, desenvolvido no sistema de saúde, que contribui para a construção de ações que possibilitam responder às necessidades sociais de saúde. Então, seria você atender a comunidade, articulando várias políticas e conhecimento científico para que essa pessoa tenha um maior e eficaz atendimento, para que a sua saúde seja promovida e assim evitando consequências piores ou agravos de saúde ou doenças. Tá? Não é prevenção. Promoção da saúde é você manter a saúde, né? É você trabalhar com a educação em saúde também, né? Empoderar essa pessoa e fornecer subsídios para que ela possa reduzir sua vulnerabilidade, os riscos à sua saúde, né? Trabalhar os determinantes e condicionantes, observar e ajudar a potencializar melhorias na habitação, no ambiente, na educação, lazer, cultura e acesso, né, ao serviço de saúde e bens de consumo. Então, a política de promoção na saúde, ela traz uma alimentação, né, saudável como foco, uma prática de atividade física, né, frequente, prevenção de controle do tabagismo. Esses são os principais focos, tá? Redução da mortalidade em decorrência do uso abusivo do álcool, crack e outras drogas, redução de mortalidade por acidentes de trânsito, né, que continua matando bastante gente, e prevenção da violência e estímulos e a cultura de paz. Promoção de desenvolvimento sustentável, né, para a gente não sair destruindo todas as matas igual está acontecendo agora. Então aqui vem um panorama geral, né, mostrando o que cada NOB NOAS trouxe, né? Então, por exemplo, quando eu falei da NOB 91, né, que traz até, que veio ainda no âmbito do INAMPS, né, fala da unidade de cobertura ambulatorial, autorização de internação hospitalar e financiamento, recurso da máquina administrativa, financiamento de programas especiais, recurso de investimento no setor saúde. E a NOB 92 criou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, instâncias gestoras, né, as comissões intergestoriais, bipartite e tripartite. O que é isso? A gente vai ver daqui a pouco que uma envolve as 3 esferas e outra 2 esferas. Basicamente é isso. Que esferas? Esfera estadual, municipal, outra, né, União, Estados e municípios.
enfatizou a descentralização das ações e serviços, normatizou o fundo a fundo de saúde, né, o repasse, descentralizou o planejamento e distribuição do atendimento integral hospitalar pelas secretarias estaduais de saúde, e a NOB 93 lançou o documento denominado Descentralização das Ações, Serviços e Saúde, né, deu ênfase na municipalização, criou a comissão intergestora tripartite e bipartite. Então antes era uma ideia que se implementou, né, e o apoio técnico do Conselho Nacional de Saúde. A 996 já traz falando muito mais sobre a gestão plena, que eu falei para vocês, do município, né? Com responsabilidade dos municípios pela saúde, o município passa a ser responsável imediato pelo atendimento do cidadão, os estados passam a ser mediadores e a União normatiza, financia, um município executa. Então criou os níveis de gestão ainda que incipientes, parcial e semiplena. Instituiu o piso de atenção básica e o programa pactuado integrado. A NOAS 2001 amplia a responsabilidade dos municípios da atenção básica, define o processo de regionalização, cria mecanismos de fortalecimento e capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde. Essa NOAS 2001 vai ser depois substituída pelos pactos pela saúde, por isso que eu estou falando disso tudo. Então, existe ainda a NOAS SUS 1 de 2002, né, que ela fala sobre os estados, que passa a ter uma função de meros mediadores e de coordenadores do SUS, enquanto que a ênfase na municipalização e na regionalização é maior. Por isso que os municípios eles arcam muito com os recursos do sistema de saúde e o estado com bem pouco. Então aqui a gente vê o Colégio Participativo Nacional, Estadual e Municipal. Ó. Em nível nacional temos o Conselho Nacional de Saúde, representado pelo Ministério da Saúde. Quando ele está na comissão, ele é a comissão tripartite, ele é, né, um dos membros, né, representado pelos conselhos que a gente já falou, tanto dos estados, né, e também participa dos municípios, que aí ele é tripartite, né, 3 partes. Estadual, a gente tem Conselho Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Comissão Bipartite, onde vai participar quem? A União e os estados. Aí tem desculpe, nos estados não. Comissão bipartite que vai ser o estado e o município, tá? E aí, porque é tripartite que o estado vai estar com a União. Aqui será estado e município. E aí o que acontece? Nesses conselhos, né, que aparece aqui embaixo todas as siglas, né? A gente tem Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Ela acontece em âmbito que? Estadual. Né? Enquanto que a gente tem aqui em cima dos municípios e também a CONANS, né? Que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Aí entra os do Estado aqui dentro. Então aqui os secretários de Estado junto com a União, aqui os secretários, né, dos municípios junto com a União e o Estado, e aqui o Estado, né, os secretários de saúde municipais junto com os secretários estaduais de saúde. Então, em municipal, a gente tem o Conselho Municipal de Saúde em loco, né, com as reuniões de 2 em 2 anos, as secretarias municipais de saúde. Então, basicamente assim que funciona na parte gerencial administrativa, com aquelas porcentagens que eu já tinha dito anteriormente. E a organização antes era piramidal, né, antes de a gente ter essa transformação do SUS. Então, o atendimento de alta complexidade, média complexidade e atenção básica. Na verdade, ela continua sendo até hoje, né? Mas antes essa pirâmide aí, ela não era assim. Ela era muito desajeitada, digamos assim. Igual aquelas pirâmides etárias que a gente vê do idoso no Brasil. A parte de cima muito alta. Porque as pessoas iam buscar muito hospital. E, na verdade, deveriam buscar primeiro atenção básica para ser encaminhado pelo sistema de referência e contra-referência. E hoje em dia a gente tem uma organização muito mais parecida com rede, onde no centro do atendimento primário de saúde, onde você pode ir para uma outra unidade básica de saúde, você pode ir para uma UPA, você pode ir para uma policlínica, você pode ir para um hospital e depois voltar para a sua referência de origem. Então, atendimento primário, postos de saúde, unidade básica, né, estratégia de saúde da família, programa agente comunitário de saúde. E aqui vem mostrando, né, o impacto disso, né? 80% da população. Então, imunização, consulta básica, consulta pré-natal, programas, tudo isso
Agora, o secundário de média complexidade, né? A gente tem centros de ambulatórios especializados, laboratórios, hospitais especializados, então, hospital maternidade e por aí vai. Então, a gente tem aqui consultas, exames, né? Clínica médica, clínica cirúrgica, então aqui a gente tem 15% do atendimento. Então, se você perceber, o atendimento primário ele estaria ali mais no campo da prevenção e fazendo manejo para evitar agravos. Então, agravou, ficou ruim, não teve jeito, vai para o secundário, né? E o terciário, de alta complexidade. A gente tem unidades assistenciais de alta complexidade quando você tem hospitais gerais, hospitais federais, né? Hospitais universitários. Então, vai fazer cirurgias cardíacas, transplantes, né? Tomografia, ressonância e 5% da população. O que a gente observa é que como a população é muito grande e a fila do SUS ela é muito represada, aí sim, dessa vez estou usando a palavra certa, o que vai acontecer? Esses 5% aí, na verdade, deve ter uns 20% por trás esperando atendimento, né? Porque já extrapolou o tempo. Então a gente vê a preocupação agora, durante a pandemia, de várias pessoas, né, que estão deixando de fazer acompanhamento cardíaco, infartando ou morrendo de doenças cardíacas porque não vão ou não conseguem atendimento nem na unidade básica de saúde. Então a gente tem um problema de gestão grave, tanto por causa da pandemia, né, e isolamento, que a pessoa não vai sair de casa, e doenças que perderam o acompanhamento, como câncer, né, não deixam de fazer quimioterapia. Então muitas pessoas com doenças crônicas estão morrendo. Então existe, por um lado, né, a coisa do coronavírus. Você não vai pegar o coronavírus, porque você não saiu de casa, você se precaveu, mas por outro lado existem aquelas pessoas que também querem fazer o tratamento e não podem ou nem têm condições de sair de casa porque não tem transporte, ou se elas forem até o hospital elas podem se infectar também de certa forma. Então é uma situação ímpar, né? Então a gente tem aqui o funcionamento do programa de saúde da família, agora a estratégia de saúde da família. As famílias vão sendo sempre visitadas pela agente comunitário de saúde, que faz o contato, identifica os problemas de saúde e comunica ao restante da equipe. Se tiver algum problema, vai encaminhado para a unidade básica de saúde, onde fica o restante da equipe, e lá vai ter o atendimento. Existe unidade básica de saúde que pode ter até dentista, né? E aí, se tiver algo muito complexo, não teve como resolver, você vai para o ambulatório de especialidades. Aí já começa a ser o secundário, né? A gente vê neurologia, dermatologia, ginecologia, otorrinolaringologia e por aí vai. E aí, se você pode também na unidade básica de saúde, se estiver infartando, direto no hospital, você vai para um nível terciário. Então, funcionando em rede ou funcionando de forma piramidal, você vai parar no mesmo lugar, né? Ter o atendimento. Teoricamente, né? A gente sabe que a gente vive uma situação que não está muito fácil, né? Tanto que antes já existiu uma crise no sistema e agora a gente está com uma crise dentro da crise, né? Porque além disso tudo ainda tem que atender as necessidades da pandemia. Então o Pacto pela Saúde de 2006 ele veio para constituir um modelo de habilitação dos estados e municípios, né? Como eu falei anteriormente, ele substitui a NOAS no 2001 porque contém metas e objetivos sanitários baseados na necessidade da população, né, buscando maior o quê? Participação da sociedade, qualidade na gestão pública, efetividade, eficiência e mais resolutividade. Então, ele redefine as responsabilidades coletivas, os resultados sanitários em função das necessidades de saúde da população. Então, existem compromissos, metas e prioridades, depois eu vou mostrar nos impressos lá no final para vocês. Na busca de uma equidade social, atender a todos de maneira igual. Respeito às diferenças, né, de loco regional, né, como eu dei o exemplo, né, de casa de parto, né, ou de hospital maternidade, né, por aí você está respeitando uma desigualdade, né? Então você vai atender com equidade as necessidades, né? Que você poderia, por exemplo, colocar uma casa de parto ou um hospital maternidade num lugar onde não tem necessidade daquilo. Você não está sendo equine, você não está dando, né, o atendimento diferenciado para os desiguais. Então aqui a gente tem também a agregação dos pactos anteriores existentes, reforço da organização das regiões sanitárias, né? Porque existem regiões sanitárias. Então a gente fala em área metropolitana, né? Aqui quando a gente fala isso, área metropolitana 1, 2, 3. Então isso é um atendimento daquela área ali, o SUS agindo naquela área. Fortalecimento dos espaços e mecanismos de controle social. E a gente vê como objetivo do pacto qualificação do acesso da população à atenção integral, redefinição dos instrumentos de regulação, programação e avaliação, valorização da macrofunção
de cooperação técnica e de financiamento tripartite, né? Quem vai dar qual parte do dinheiro, né? A cooperação técnica, né? De onde vão vir os aparelhos, né? Os treinamentos, os trabalhadores e como isso tudo vai ser regulado. Então a gente tem 3 dimensões do pacto, né? Pela saúde, que é o pacto pela vida, o pacto em defesa do SUS e o pacto pela gestão. A gente vai ver agora nessa parte 2, que já é a última parte, as portarias operacionais, pacto pela vida, pacto de defesa do SUS, pacto pela gestão. Vamos falar também das diretrizes da gestão do sistema e como funciona o monitoramento. Então, primeiro, vou falar pacto pela vida, de um conjunto de compromissos sanitários expressos em objetivos e metas, derivados da análise de situações de saúde da população e das prioridades definidas pelos 3 gestores. Então, quando tem aquelas comissões lá tripartite, eles vão se reunir e vão ver qual é a necessidade de cada região. Então, essa agenda em nível nacional tem como ênfase o quê? A promoção da saúde. Então, o Pacto pela Vida reforça o movimento de gestão pública por resultados. Então, as prioridades são expressas em metas municipais, regionais, estaduais e nacionais, né, inseridas num termo de compromisso de gestão. Existe o pacto, né, a gente está falando do Pacto pela Vida ainda, então são 6 prioridades pactuadas, né, a saúde do idoso, controle do câncer do colo do útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade das respostas às doenças emergentes, controle das endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. A gente poderia falar aí hoje também, né, de chikungunya, poderíamos falar de zika, poderíamos falar também do coronavírus, né, porque como epidemiologista desde o início do ano já vem falando, quando começou isso, que provavelmente, muito fortemente, o coronavírus vai virar uma doença endêmica. Já virou, né? O que é isso? É uma doença que ela vai ficar depois infectando as pessoas, igual o resfriado, porque a gente tem, os resfriados são causados por coronavírus, né? Então esses vírus vão continuar afetando algumas pessoas, né? Causando algumas doenças, quer dizer, alguns agravos, né? Que podem levar à morte ou não. Por que alguns? Porque a gente sabe que o coronavírus ele age de forma diferenciada em cada pessoa, né? O foco é o pulmão, as vias aéreas superiores, mas a gente sabe que também pode ser uma doença dos vasos sanguíneos, também pode afetar os rins, também pode afetar o sistema nervoso e por aí vai. Então, assim, a gente tem promoção da saúde, fortalecimento da atenção básica e hoje a gente poderia dizer também combate ao Covid, fazendo uma adaptação aqui no Pacto pela Vida. Na saúde do idoso, a gente sabe que ações do profissional de saúde basicamente é realizar atenção integral, né, à saúde dessas pessoas, que essa ação integral é também envolver a família, explicar sobre o medicamento, falar dos direitos e por aí vai. Realizar assistência domiciliar quando necessário, né, aí feita pelo agente comunitário de saúde, às vezes o profissional de saúde, sendo enfermeiro médico, pode acompanhar também. Realizar consultas de enfermagem, consulta médica, consulta de onde você estiver inserido. Solicitar exames complementares e prescrever medicamentos, conforme protocolos observados, e por aí vai. Supervisionar e coordenar, né, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, realizar atividades de educação permanente, isso é muito importante, né, dentro da pactuação. A gente tem que falar da educação, né, ela é interdisciplinar e ela deve se manter de forma onde o profissional vai se capacitando ao longo dos anos, né? A gente não pode deixar de estudar. Quem é da área da saúde não pode parar de estudar. Se parar de estudar, você pode comprometer a vida de alguém, né? Você pode fazer um procedimento que já está ultrapassado, né? Você pode não saber estar habilitado para fazer determinada coisa, porque não fez um curso, né? Pode surgir doenças novas e você não saber fazer o manejo. Então é importante a educação em saúde, orientar o idoso e os familiares sobre a correta utilização dos medicamentos. E em relação ao câncer do colo do útero e da mama, né? Seria basicamente as mesmas coisas, né? Realizar atenção integral à saúde das mulheres, suas famílias, né? Você também fazer a consulta e solicitar exames e prescrever, observando, né, as condições e as necessidades legais. Supervisionar e coordenar o trabalho dos agentes comunitários de saúde, realizar atividade de educação permanente e orientar a mulher quanto ao autoexame e acompanhamento médico, né? Para maiores informações, é só olhar o curso anterior que está lá no nosso canal, de Ciência e Saúde. A professora Cláudia explica detalhadamente, tanto do ponto de vista epidemiológico,
quanto como realizar o exame, o autoexame de mama. E continuando pelo Pacto pela Vida, como vocês podem ver, tem bastante coisa, né? É uma aula densa, chata, infelizmente, mas quando você fala de SUS e aspecto legal, é isso aí que a gente encontra, né? É texto pra caramba para ler. Eu mesmo não gosto de slide com muito texto, mas esse tipo de aula não tem como, esse tipo de apresentação. Então, a redução da mortalidade infantil e materna, porque isso é meta também, né, da Organização Mundial de Saúde, né, e da Unicef, né? Então, a gente tem pré-natal, né, garantido aí pelo profissional de saúde, puericultura, vacinação, aleitamento materno, alimentação e nutrição. Então, isso é muito importante. Então, a gente observa aqui também o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes, né? Então, doenças que estavam endêmicas e que aparecem de repente, né? Já quando a gente fala de uma pandemia, é um exemplo de doença emergente, porque está aparecendo, né? Mas no caso, essa pandemia agora é uma doença nova, né? Um coronavírus novo, altamente mutável, toda hora está mudando e ele pode em cada pessoa causar uma coisa diferente. Mas não é o fim do mundo, tá? Porque se fosse o fim do mundo já teria acabado, né? Então a gente tem como controlar isso. Estamos conseguindo com medidas, né, como a gente já sabe, de higiene, né, de distanciamento social. Que o grande problema do coronavírus, como eu sempre falo em todas as apresentações, não sabemos o que ele vai causar em você. Nós sabemos que é um vírus que tem uma letalidade que é relacionada a poucas pessoas, né? A gente observa sempre a mídia falando, não sei quantas pessoas morreram, né? Inicialmente estava bem alto mesmo, agora já está baixando e a mídia, os pesquisadores indicam isso falando do melhor atendimento de serviço de saúde, melhor preparo dos profissionais de saúde no manejo da Covid. Então, as pessoas muitas vezes não chegam nem a precisar do respirador, né? Mas a gente sabe que umas pessoas elas vão ter um resfriado leve ou algumas pessoas não vão ter nada e outras pessoas vão ter, né, problemas respiratórios graves e vão morrer. Aí como é que a gente vai, o que a gente vai fazer? Evitar, né? A melhor forma de fazer é evitar. Então aqui a gente tem um exemplo, né, falando da vacinação, ainda não temos vacina, né, inclusive as 11 vacinas que estão por aí sendo feitas, né, acho que a maioria delas é sobre o sistema tradicional que usa o adenovírus fraquinho, né, com partes do vírus e do coronavírus, e essa vacina está conferindo uma resposta imune, mas não significa, uma coisa é resposta imune, a outra coisa é você não pegar a doença. Então, por exemplo, você pode ter uma resposta imune e ela durar um mês e depois você vai lá e pega a doença. Da mesma forma que o coronavírus que uma pessoa pega não é o mesmo coronavírus que a outra pessoa pega, né? Existem casos de reinfecção, porque o vírus é mutante. Então a vacinação que aqui fala do pacto, né, que eu estou adaptando agora e falando de coronavírus, é em relação à influenza, que é um vírus também mutável, né, mas a mutação dele é bem menor quando comparado ao coronavírus, né, que se você observar, quando parei de contar, estava em 260 mutações, sendo que 4 delas foram vantajosas para o vírus. E o vírus que circulava na Alemanha não era o mesmo da Itália, que não era o mesmo dos Estados Unidos e por aí vai. Então, o que a gente tem que fazer do fortalecimento das respostas nessas doenças? A gente tem que vacinar quando tem vacina, testada e aprovada por todos os protocolos, passando por todas as fases, orientação da população e educação em saúde. Então, aqui novamente, né, fala da malária, mas também poderíamos falar da febre amarela, que voltou, né, por um tempo. Podemos falar do sarampo, né, que estava aí durante um tempão, para poder as pessoas irem se vacinar contra o sarampo, que também é uma doença que voltou a ser emergente, que tinha desaparecido, mas devido a esse êxodo, né, essa imigração, né, dos venezuelanos para o Brasil, distribuição deles pelo Brasil, o sarampo acabou voltando, né, porque o sarampo ele é uma doença comum, né, ainda não era erradicada na Venezuela. Então a gente tem pelo país casos de sarampo, né? Então Zika, dengue, chikungunya, né? O Zika e a chikungunya vieram com aqueles Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, né? Então assim, as doenças muitas vezes elas vêm importadas, né? Assim como o coronavírus também vem importado. Então a gente tem, falei isso aqui já, na educação e saúde, consulta e acompanhamento e monitoramento, né? Então
essas orientações que estão dentro do Pacto pela Vida, elas são muito importantes, né? Porque vai desde aquela coisa do agente comunitário de saúde visitar a sua casa e falar que não pode ter latinha acumulando água, até algo complexo como consultas e acompanhamento e vacinação. Então a gente tem o Pacto pela Vida ainda continuando, a gente fala de promoção da saúde, que eu falei lá do início, exercício, dormir bem, lazer, estilo de vida, né, bom, orientação dessas pessoas e educação em saúde. Então, assim, a gente vive uma cultura, né, do culto ao corpo, mas esquece da mente. Então é importante dormir, é importante ter momentos de lazer, né, ainda mais relacionado a um momento de pandemia. Então, o importante é você estar bem consigo mesmo, né? O fortalecimento da atenção básica é a reorientação quanto ao sistema de saúde, né? Ter uma otimização, ou seja, quando você vai para a unidade básica de saúde, lá todos, né, serem atendidos, que parece idoso, índio, criança, né? E aí a gente pode falar também da parte de vigilância sanitária, né? Quando a gente vê esse cachorrinho aqui também, né? E o sistema de controle de zoonoses, que existe a vacinação também dos animais, isso também faz parte do SUS. Então aqui a gente tem diretrizes, iniciativas e pacto em defesa do SUS quando a gente fala da defesa do SUS. Então, quando a gente vai falar agora num outro aspecto, em saúde pela vida, estamos agora em defesa do SUS, a gente tem que seguir as diretrizes, as iniciativas e a união dos níveis federativos no sentido de reforçar o SUS, né, como política de Estado, defender os princípios básicos da política pública, né, que estão lá inscritos na Constituição Federal. Então a gente tem como o primeiro item aqui, implementar projetos permanentes de mobilização social, né, para mostrar a saúde como direito de todos, né, como cidadania. Regulamentar a emenda 29, foi regulamentada, mas a gente sabe que os recursos ainda são poucos, né? Por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada para ler o artigo, para ver como que isso é repassado. Incremento dos recursos orçamentários, né? Divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, que basicamente, deixei ela aberta aqui, e aí tem um link aí para vocês darem uma olhada também, que fala que todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde, todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema, tem direito a atendimento humanizado e acolhedor, livre de qualquer discriminação, direito ao respeito à sua pessoa, seus valores, né, e seus direitos, e responsabilidade sobre o seu tratamento, né, para que ele aconteça de forma adequada. O que é isso? Você pode escolher também como ser tratado, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue nem atendimento. Então hoje é importante a gente informar as pessoas que elas têm responsabilidades também e autonomia, né, sobre o seu tratamento, mas existe essa opção dentro do SUS. Isso é uma coisa para a gente pensar. Direito oral. A gente tem também o comprometimento dos gestores da saúde, né, como a gente já viu anteriormente. Então essa carta dos direitos, ela é pequena, tá aí o link, a Júlia vai colar, ou a Fernanda daqui a pouco, para vocês darem uma olhada. Voltando aqui, a gente tem também do Pacto pela Gestão agora, né, o terceiro item, esforço de mobilização dos profissionais de saúde, da comunidade, dos movimentos sociais, para que esses atores ressignifiquem e reconstruam suas práticas de forma compartilhada, participativa, criativa e dialógica, ou seja, conversando, discutindo sobre as reais necessidades da população de acordo com aquele território que ele necessita, né? Então, o projeto de vida baseado em uma autonomia, na democracia com justiça social, né? Esse pacto pela gestão, ele também estabelece a responsabilidade de cada ente federativo, de forma a diminuir as competências concorrentes. O que é isso? Então, assim, você não poderia ter um hospital estadual, um federal, um municipal, todos fazendo a mesma coisa. Então, assim, deveria ter, né, cada um agindo de uma forma. E é o que vem acontecendo ao longo dos anos, de certa forma. A gente vê pouco incentivo em hospitais estaduais, né? Muito incentivo em hospitais municipais, e os federais mais ou menos, né? Assim, fazendo um julgamento grosso modo, né? Quem sou eu para falar isso? Mas a televisão mostra isso toda hora, né? Se você vai tentar o atendimento no hospital público federal, é muito mais difícil. Primeiro, por ser do sistema de referência contra referência. Segundo, porque está sempre muito mais prejudicado, porque os recursos eles ficam na gestão plena, né, da atenção básica. Então, o município, muitas vezes, ele pode te dar um atendimento
mais direcionado do que um hospital geral, que vai atender mais necessidades urgentes, como cirurgias gerais, né? Aqueles exames que a gente falou, mais complexos anteriormente, né? Transplante, né? Atender pessoas que foram baleadas, né? E por aí vai. Então, os eixos estruturantes que a gente tem da gestão é responsabilidade sanitária, regionalização solidária e cooperativa, né? Financiamento, planejamento e programação, e regulação e normatização do sistema de saúde, normalização, participação social e controle público do sistema, e gestão do trabalho e da educação e saúde. E continuando sobre a gestão, a gente tem premissas de descentralização e regionalização, que eu venho falando desde o início, né? O financiamento, como que se dá, de cada esfera dando a sua parte, né? Que é chamado de repasse de cada região. O planejamento, né, do SUS nas 3 esferas e a programação pactuada integrada de atenção à saúde, né? Então, assim, é um pacto feito, né, pelas 3 esferas de como atender aquela região, aquela área metropolitana, e regulação da atenção à saúde, regulação assistencial, participação e controle social, importantíssimo, a gestão do trabalho e a responsabilidade sanitária. Então, a gestão do sistema ela precisa ter em mente a descentralização, a regionalização, financiamento, planejamento, programação pactuada integrada, como que se regula isso tudo, a gestão do trabalho, né? Como que o trabalho ele vai se dar em cada, né, através de procedimentos operacionais, e educação e saúde, aqui como a gente viu, funcionando em rede. Então, o processo de monitoramento dos pactos ele se dá através de alguns documentos, né, que foram pactuados para poder a gente ter uma noção de como esses pactos eles estão sendo monitorados, né? Então, portarias específicas, né, da Comissão Intersetorial Bipartite e criam termos de compromisso. Então, a gente vê aqui, ó, responsabilidades gerais do SUS, né, o que ele realiza, não realiza, o prazo para realizar, e cada item vem falando um monte de coisa que deveria ser seguido, um monte de aspectos, né, que deveria ser realizado por cada instância. Então, a responsabilidade na regionalização, todo município deve contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de regionalização cooperativa. Responsabilidade de planejamento e programação, né? Ó, então, vem falando aqui, todo município deve elaborar relatório de gestão anual, né? Deve ter um sistema de informação hospitalar, né? Responsabilidade de gestão do trabalho. Todo município deve promover e desenvolver política de gestão de trabalho, né? Humanização, participação e democratização das relações de trabalho. Ou seja, a gente falou isso na oficina de humanização. O trabalhador, assim como os processos de trabalho, eles, o tempo todo ele tem que estar envolvendo os atores sociais ali, que são os principais, que são os próprios trabalhadores, né? Então, eles devem ser ouvidos. E aí isso também é visto aqui, ó, educação e saúde. Então vem aqui todas as metas, né, se realiza ou não realiza, o prazo para realizar e não se aplica, e as metas são quantificadas, né? Então você vê aqui ó, a meta nacional, né, de atendimento à saúde do idoso, né, implantar a caderneta do idoso, reorganizar o processo de acolhimento da pessoa idosa, controle do câncer do colo do útero e mama, ampliar o exame preventivo, foi feito, né? Conforme protocolos estabelecidos, e assim vão checando se a meta foi cumprida ou não. Então, isso tudo é dessa forma que é feito o monitoramento e avaliação dos pactos, tá? Então, o que a gente vê, para poder finalizar, a gente tem os desafios das políticas de saúde no Brasil, onde a gente observa um país imenso, populoso, heterogêneo, né? Em caso de pandemia a gente observa isso, né? Porque em algumas cidades você vê aumento, outra diminuição, apesar de que também essas contas, esses cálculos são feitos todos de uma forma que às vezes a população não entende, e são feitos de uma forma para poder aterrorizar a população. Então, por exemplo, se numa região é esperado 0 casos de coronavírus e apareceu um caso, é 100%, né? Então aí a população vê aquilo, ela teve um aumento de 800%, então que antes era 0. Então assim, as pessoas observam, né, vê muita televisão, ficam apavoradas, mas eu sempre pergunto, e as outras doenças, né? Então ninguém mais tem câncer, ninguém mais tem, ninguém mais infarta, ninguém precisa de transplantes mais, ninguém mais tem sarampo. E uma outra coisa também muito importante é que essas medidas de higiene que vieram agora, até uma aluna comentou essa semana numa aula,
né, que será que a gente vai modificar um pouco, né, o nosso hábito de passar a usar máscara quando a gente também ficar resfriado? Eu acho que deveria, porque a gente deveria mudar a nossa cultura. A cultura deveria ser da gente prevenir o outro de pegar alguma coisa, né? Será que a gente vai lavar mais as mãos? Será que nós vamos utilizar mais álcool em gel na rua, né? Então, é um país imenso, populoso, heterogêneo, onde o índice de desenvolvimento humano varia de cada cidade e isso vai afetar também a saúde, porque a gente viu que dentro dos determinantes, o acesso à cultura e à educação também é um fator, né, que envolve as ações da pessoa, né, em prevenção e promoção, né? A gente pode dar o exemplo de pessoas anti-vacina, né, ou terra plana. Então, assim, pessoas negacionistas. Então, isso tudo tem a ver com a educação, com a cultura, né, com os valores de cada um. Então, isso tudo implica na percepção de saúde e de doença, né? Então, a gente tem alterações demográficas recentes, né, como a gente teve aí vários imigrantes, né, a estrutura etária e urbanização acelerada, né, a favelização, muitas comunidades, e isso também influencia muito, né, na saúde e na implementação desses pactos, porque ele o tempo inteiro tem que estar se adaptando e se atualizando, acentuar as desigualdades econômicas e sociais, né, entre as regiões e grupos populacionais. Então a gente vê diferenças muito grandes entre o índice de desenvolvimento humano de Niterói, de São Gonçalo e do Rio, né? Então isso da forma também de acúmulo de renda. Estava vendo um vídeo essa semana falando como Niterói é rica, tem um acúmulo de renda muito grande, o IDH altíssimo, e é onde se matam mais negros, né, e pobres, né, se for comparar com outras cidades do estado. Então, uma coisa muito triste. Então, isso tem a ver com saúde? É óbvio que tem a ver com saúde, né? Porque a percepção de insegurança e de desigualdade é muito grande. As mudanças epidemiológicas estão sempre acontecendo, né? Sarampo era erradicado e voltou. Outras doenças da infância estão voltando e não tinham mais, né? Então a gente tem que monitorar isso. Características do federalismo brasileiro, né? Que é uma característica de, de certa autonomia do Estado, mas que o Estado fica muito dependente da União, né? Assim como a gente tem também a corrupção, né, que é uma política de governo, uma coisa institucionalizada, que é muito difícil de mudar. O financiamento do sistema, né, que a gente vê que se você tem um município quebrado, igual a crise que a gente está tendo aqui no estado, né, do Rio, e, e a situação cada vez pior, né, e você não tem financiamento, o que vai acontecer, né, se um estado recebe um dinheiro que deveria investir em saúde? Né? Muitas vezes ele não vai investir em saúde, ele vai investir em outras coisas, assim como a gente tem visto em outros municípios. A gente percebe ao longo dos anos, através de várias reportagens e processos criminais, que o dinheiro da saúde é o dinheiro mais fácil de ser desviado, né, infelizmente. E os profissionais, a parte deles é em relação ao despreparo, né? Aquilo que eu falei para vocês, a falta de educação em saúde, quer dizer, educação permanente, a falta de oficinas, né? A falta de adequação à sua área, né? E como que isso ocorre na prática, né? Isso pode prejudicar o paciente, o cliente ou o usuário de certa forma, né? Então a pessoa ela tem que o tempo inteiro estar se reciclando, né? Igual vocês estão fazendo mini cursos, um monte de coisa, para poder se capacitar cada vez mais. Então, dúvidas? E aqui a gente tem a nossa equipe de pensadores aí do grupo que faz os cursos acontecerem, né, que seria de nós sem eles. E aí a gente tem o nosso próximo curso, que vai ser sábado que vem, no mesmo horário. Vou até ver se deu certo esse aqui hoje, né, se teve um número bom de pessoas. E esse curso aí vai ser um curso mais prático, né, voltado para a pessoa com síndrome metabólica na atenção básica, que é a hipertensão, dislipidemia, obesidade e diabetes. É um curso tão grande, tão denso, que ele não tem como ser em um dia só. Então ele vai ser 2 sábados seguidos. Então quem tiver interessado é só ir prestando atenção aí nas redes sociais, que a gente vai colocar o link de inscrição. Vou voltar aqui para a aula. E como a nova PNAB pode interferir no Pacto pela Saúde? Então, essa é uma pergunta boa, né?
ver se eu consigo parar de gravar aqui para poder eu aparecer.